Vamos ver. Porque da outra vez, o que aconteceu é que eu caí no meio, assim, eu caio sem cair, porque na verdade o que acontece é que minha rede, ela joga para uma outra rede. Só que essa outra rede que ela joga, ela é fraca. Então fica tudo meio assim, aí o que aconteceu foi isso, e aí cortou, e só ficou 20 minutos gravado, vocês viram, né? O resto eu não achei. Imaginei que ia ter um outro pedaço em alguma outra parte, ficou só 20 minutos da última aula. Mas, enfim, a gente retoma um pouquinho o que eu falei a última aula, se vocês quiserem. Na verdade, é um pouco aquilo que está resumido naquele vídeo do Platão, né? Que a gente também hoje só vai retomar, e aí eu já vou abrir o vídeo do Walter Benjamin, a gente falar um pouquinho de Platão e Aristóteles hoje, e aí a gente vai para o vídeo do Walter Benjamin, mas voltando também a falar de Aristóteles, que eu não quero deixar passar, né? Claro. E aí a questão dos seminários, que a gente tinha falado, a gente tinha combinado, né? Que seriam as quintas e não as sextas, pela razão óbvia de que quinta é um dia mais agradável, e já que quinta está sendo o dia que eu estou abrindo os vídeos, eu posso abrir os vídeos na sexta, não tem menor problema, a gente troca, que eu acho que fica mais dinâmico, inclusive. Aí eu coloquei lá as quintas-feiras, começando a partir da semana que vem, a próxima quinta-feira, tá? E eu queria saber como é que estão os grupos, né? Na verdade, quem começou a fazer os grupos foi a Vanessa, ela fez lá no Google. Precisava ver uma prévia um pouquinho assim para ver que grupo que está vazio, que está muito cheio, enfim. E vocês podem me chamar para conversar sobre o que vocês estão pensando em fazer. A partir da semana que vem, a gente já vai ser o primeiro, né? Dia 8. Vocês podem me chamar que a gente conversa um pouco sobre o que vocês estão pensando, como é que vocês estão querendo organizar. Eu coloquei 2 grupos por dia, sendo que todas as vezes as pessoas atropelam o tempo. Só que atropelar o tempo, como eu disse para vocês, é um problema, tá, gente? Porque o tempo Vocês sabem que eu acabei de vir no concurso, né? A gente estava fazendo concurso hoje, né? Um dos critérios do concurso é o uso do tempo, porque o uso do tempo é fundamental para a exposição. Se eu tenho meia hora, eu tenho que pensar o que cabe em meia hora. Eu não posso querer contar a história do universo. Se eu contar a história do universo, ela vai ser um resumo. Eu não posso ficar parando em cada questão. Agora, é isso que eu tinha falado um pouco da questão do IHF, né, história da filosofia. Se eu for contar a história da filosofia inteira, eu vou só passar por cima. Então, o que eu faço? Eu corto algum momento dessa história, eu faço um mergulho horizontal, vertical, né? Enfim, não horizontal, faço um mergulho nesse momento, nesse ponto da história, e a partir daí eu vou ter que pressupor muitas coisas, mas claro, a gente sempre vai fazer isso. Então, eu acho que é um modelo mais interessante. Ao invés de você tentar fazer uma coisa muito abrangente, pensar no tempo que você tem e aprofundar aqui, nessa questão que a gente vai pegar, que pode não ser tudo, evidentemente não é tudo, não é o completo, mas no que é uma questão aprofundada. E dali, claro, a gente puxa links para outras coisas, puxa relações para outras coisas. Então eu queria que vocês sempre pensassem nisso, são 2 grupos por dia, se atrasar, se não der tempo, eu sempre deixo um dia a mais, e sempre dá errado, enfim, mas eu também acho que é uma questão muito importante. Vocês teriam ali, são 2 horas de aula, vocês têm 1 hora cada um para organizar a apresentação. 1 hora de apresentação é muito mais do que vocês vão ter numa sala de aula, porque as aulas são mais curtas do que isso, elas têm 45 minutos, e metade desses 45 minutos vocês sabem que é para organizar ainda, né? Isso que eu estou fazendo aqui agora, que é tipo uma prévia, uma organização, já faz parte desses 45 minutos. Então, isso tudo tem que estar pensado como uma parte orgânica do curso, tá? Isso é curso também. Isso que eu estou falando agora aqui não é só um introito, assim, ele também faz parte do que a gente está falando. Então, pensem um pouco nisso. E eu vi muita gente sem grupo ali, assim. Então, vocês tentem procurar ali, entra lá no Google, vocês conseguem ver qual grupo já está completo, não conseguem? Porque acho que se você for clicar, já tá fechado. E para quem não é da filosofia, ou para quem não quer dar aula, participa como uma ajuda, assim. Na verdade, eu acho que é uma questão um pouco que transcende também essa questão de simplesmente estar pensando no ensino médio. A gente está pensando na filosofia, na sociedade também, né? Essa relação que nós temos com. O grupo 10 tem vagas.
A gente está pensando também numa questão da filosofia em relação à sociedade. E a sociedade, ela lida, vamos dizer assim, com objetos culturais, ela lida com a televisão, ela lida com o jogo de imagens, ela vai pensar essas questões da imagem dentro da igreja, dentro da política. Isso faz parte da vida, né, coletiva, e a filosofia é um elo para essa vida. Então, da gente tentar pensar nisso também. Não sei se o pessoal continuou, mas o pessoal da artes que está aqui no grupo, tal, também é uma questão de você pensar também como articular isso que a gente está vendo num nível teórico, e evidentemente num nível teórico, não vou dizer sofisticado, porque eu não me considero uma professora muito sofisticada, mas assim, num nível teórico que não é exatamente do ensino médio, e não tem a função de ser o ensino, do ensino médio, porque não é a mesma coisa, mas que pode sim servir para ser deslocado para outras questões, inclusive para quem trabalha com crítica de arte, para quem trabalha com curadoria. A gente não está discutindo algo que está separado do nosso mundo, né? A gente está tentando exatamente fazer esses choques, né? De questão, de gestão, não, de questões, né? Bom, então eu queria hoje então entrar na aula que eu tinha falado para vocês que eu queria fazer uma aula sobre o Platão. Na verdade, eu não vou repetir exatamente o que já está lá no vídeo. No vídeo eu falo mais propriamente do livro 10, né? E depois eu deixo o livro 3 para falar no vídeo do Aristóteles, que vocês viram. E no livro 10 é o livro exatamente em que Platão vai equacionar, vamos dizer assim, hierarquicamente, os níveis de verdade que cada demiurgo, que cada personagem consegue acessar. Então, cada uma das técnicas, as tecnai, né, as técnicas que estão envolvidas na construção da cidade, que é a cidade perfeita de que se trata, né, todo o jogo da República, vai lidar, então, com todas essas partes da cidade. E uma das partes da cidade, evidentemente, são as tecnai, as técnicas. E dentre essas técnicas, uma das técnicas que produz imitação, mímese. E ele está falando dessa técnica no livro 10, voltada mais propriamente, a gente falou a aula passada, a partir do texto do Schulz, e a partir de uma leitura que o Pierre-Maxime Schulz faz do sofista, né, do livro do Platão, em que Platão separa dois modos de mímese, a mímese icástica, icastiquen, e fantástica, fantastiquem, né, enfim. E ele separa esses dois modos de construir a mímese, evidentemente tentando pensar o sofista, ele não está nem um pouco preocupado com a pintura, mas o grande elemento ali é o pintor é o grande exemplo. Quando a gente entra no livro 10, no livro 3, principalmente, a questão já não é mais a pintura, é a poesia. E é a poesia que ele mais vai citar aqui. A gente viu, então, no livro 10, como eu mostrei lá para vocês, que ele usa, na verdade, o exemplo, o paradigma da pintura, vamos dizer assim, o Platão, sempre quando ele vai falar do sofista, sempre quando ele vai tentar pensar qual é o limite, vamos dizer assim, da relação da imagem ou da linguagem com a verdade. Então, é sempre um pouco nessa relação que ele põe a questão da pintura. E eu queria recuperar aqui com vocês, como eu recuperei lá no texto, no vídeo, no texto do vídeo, né? Porque o vídeo também é um texto. Eu falei um pouquinho também do íon no texto, mas eu já coloquei para vocês algumas coisas do íon naquele texto que está lá disponível para vocês no Aprender. O que ele vai falar, então, do íon, deixa eu só achar aqui, que senão eu fico procurando e fico me perdendo. Quando ele vai falar, então, do íon, né, ele fala também da pintura, mas sempre nesse modelo, vamos dizer assim, de estar pensando a pintura como um duplo do sofista ou do discurso. E aqui a gente está meio que tentando fazer um outro caminho, a gente está tentando pegar nas palavras como é que aparece essa figura do pintor, é como se a gente estivesse tentando ver o avesso da costura do texto do Platão, tentando ver aquilo que ele não quis mostrar, aquilo que, na verdade, ele só usou como metáfora, que é essa figura do pintor. E eu queria levantar para vocês, que eu acho que eu já fiz isso um pouquinho lá no texto do vídeo, quais são as palavras que ele usa para dizer isso. Então, em 596c da República, do livro 10, ele diz, ele está falando então com os rapazes ali, então ele fala assim, e se eu dissesse para vocês que existe um obreiro, que existe uma pessoa, uma personagem, um demiurgo, capaz de produzir tudo aquilo que está sob o céu e sob a terra, que é capaz de produzir sapatos,
casas, mesas, cama, mesa e banho, faz tudo. É capaz de produzir tudo. O que você diria desta figura? E aí o interlocutor do Sócrates diz, falas de um obreiro extraordinário e miraculoso. Né? Então, a palavra que aparece aqui, né, ele está falando então desse obreiro miraculoso, que é exatamente a figura do Deinon, né? Ele diz que é terrível, que é miraculoso, que é Talmazen, né? Então é aquela figura que é capaz de produzir o assombro. A palavra que aparece aqui é keiroteknes. Keiroteknes é um pouco diferente de uma outra palavra que já apareceu, então, que é aquela que eu falei para vocês, que é o demiurgo, porque keiros é a mão. Então, queirotécnico, e isso é muito interessante, é o artista manual, é aquele que tem por técnica trabalhar com as mãos, né? O queirotécnicos, né? O queirotécnicos, então, de queiros, de mão, que é aquilo que eu falei para vocês, que no naquê aproxima do quiron, que também vem de mão, que é o centauro. Então, tem essa relação, vamos dizer assim, de um homem que está lidando com a matéria, esse queirotécnicos, né? Enfim, então, ele usa essa palavra mais de uma vez, ele usa também 596C, ele vai dizer o que os queirotécnicos manufaturam, né? Quais são as manufaturas do queirotécnicos. E aí ele vai falar, então, em seguida, nesse texto, sobre essa figura, então, esse obreiro maravilhoso, essa figura espetacular, que seria capaz de produzir tudo o que existe no céu e na terra. Primeiro ele fala, não sei se vocês se lembram do texto, de que cada técnico... O Pedro está perguntando se vocês aceitam no grupo 10. Pedro, essa sua foto parece muito o Eric. Não sei se você gosta dessa ideia, mas eu falei, por que o Eric tá no meu grupo outro dia, né? Aí, não sei, é um modelo, assim, que você tá meio rindo. Assim. É um intruso, hein? Cuidado. Será que você é o Eric? Não, não é, eu conheço. Mas, assim, a foto tá bem parecida. Depois olha a foto do Lattes, agora gravou essas bobagens. Bom, mais velho, claro, que você. Bom, então ele vai perguntar assim: então existe um obreiro que faz cama, um obreiro que faz casas, um obreiro que faz jarros, e existe um que faz tudo. Quem é esse homem maravilhoso? E aí ele saca, vamos dizer assim, Sócrates, o seu argumento do bolso, né? Ele diz: esse homem que é capaz de produzir tudo é como se fosse alguém que anda com um espelho às costas, né? Então ele compara, vamos dizer assim, o pintor, esse obreiro maravilhoso, como alguém que é capaz de reproduzir tudo, mas com um espelho às costas. Por esse homem com o espelho às costas, que poderia, portanto, criar cópias do céu, da terra, de tudo mais, de Sócrates, é uma personagem que está distante, e ele vai dizer, da aletheia. Ele está próximo daquilo que brilha, daquilo que aparece, do fenômeno e não da aletheia. Exatamente isso que está escrito em grego nessa parte. Ele vai dizer, então você está pronto, ele dá das coisas o seu fenômeno, ou seja, a sua aparência, depois vocês vão ver isso no Kant também, e deixa para trás a aletheia, a sua verdade. Ele capta, portanto, aquilo que brilha das coisas, do faino, aquilo que lampeja, e não a verdade, a aletheia. A aletheia também é traduzida, eu quis traduzir aqui para vocês, trazer para vocês o texto, como ele está em grego, mas ele é traduzido nessa passagem por real. Tá? Então, eu vou ler como está no texto. Não há dúvida, me disse, porém, tudo isso não passa de aparência, fainômena, carece de existência real, aletheia. Estou lendo o livro 10. Eu estou lendo... Professora, qual trecho específico, por favor? Dessa tradução aqui, tá? Isso aqui está em 596C. Deixa eu achar aqui para vocês. Eu não sei como é que está. Eu tenho uma outra tradução também. Deixa eu pegar aqui. Peraí. 5 minutos. Eu uso essas duas traduções. Eu mostrei para vocês as duas no vídeo, tá? Essa tradução aqui, que é da Lia, da Lia é ótimo, né? Da Lia Amaral de Almeida Prado, na mão de 400, ela é muito, muito considerada, tá? Enfim, é uma boa tradução. Agora,
para algumas coisas, principalmente para nós que estamos lendo o texto pelo avesso, a gente está tentando pegar do texto essas passagens que não são o centro do texto, eu prefiro, às vezes, essa tradução aqui. Que é isso? O bichinho. Quem é essa menininha? Fofinha. Sessão bobeira. Não, meu áudio está desligado, estava desligado, professor. Esse aqui é o Naruto, só para o João Vitor dar uma olhada aí, por ter me deixado entrar no grupo. Ah, esse é o Naruto, não é uma menina? É um jutsu do Naruto, professor. Ah, Jutsu sexy, esse mesmo. tá, entendi. Isso aqui é uma lhama. Assim, deixa eu devolver a lhamita aqui. Meu Deus, estou me sentindo uma pessoa fora da... então, em 400, vou pegar aqui, então, eu uso essas duas traduções, mas vocês, eu acho que estão usando mais propriamente a tradução da Calouste, né, do Gulbenkian, que eu acho que foi aquela que vocês disponibilizaram, né, ali no... que é esse? Não, esse aqui tá mostrando o dedo no meio, não pode. Desculpa, gente. Que é o Platão, É o Platão. Platão. Nossa, Eu queria esse bichinho para mostrar também. Né, gente? Meu Deus. Tem muitos bichinhos para mostrar. Nossa, eu vou parar, porque se eu começar a mostrar todos os bichinhos que tem aqui, eu não paro mais. Esse aqui é do Cafio, lembra que vocês me deram? Nossa, Parar de mostrar essas coisas feias para vocês, né? Mostrando os dedos do meio. Então, voltando. Então, essa parte, então, o que eu queria captar aqui para vocês? Ele vai dizer, então, o fenômeno que aparece, e não a aletheia, aquilo que é real, ou que é verdadeiro. Então, esse demiurgo, vamos dizer assim, entre esses demiurgos, ele cita também uma outra palavra para dizer demiurgo, que é grafos. Tá? Grafos, que é como aparece também no Aristóteles. Grafos é pintor. Uma outra palavra para dizer pintor é zoógrafo. E aí fica mais claro por que faz sentido essa metáfora do pintor como um homem com espelho às costas. Porque não é o pintor, tal como nós entendemos, é o zoógrafo. O que é o zoógrafo? O zoógrafo é aquele que grafa a vida. Então, essa figura do zoógrafo, como aparece traduzido em todos os lugares, está traduzido por pintor, tá? Mas a palavra é zoógrafo, então é um pintor, sim. Mas o que é um pintor para o Aristóteles? Para o Platão, é aquele homem que grafa a vida, porque você pode dizer simplesmente grafos também para pintor. E o zoógrafo, então, é aquele que grafa a vida, mas ele grafa a vida como um homem que anda com o espelho às costas, ou seja, dando dessa vida, vamos dizer assim, apenas o seu fenômeno, a sua superfície, o seu brilho, apenas aquilo que das coisas é o que aparece, a aparência. A tradução, tanto da Lia quanto do Carlos, vai traduzir por aparência. É uma tradução... diga. Quem quer falar? Professora, essa parte do espelho às costas está aqui no 596Z. A minha dúvida é a seguinte: quando eu li essa passagem, me pareceu que Platão quis dizer que, no fundo, o artista não deixa de ser Deus, ou seja, demiurgo, pelo fato de poder criar tudo, ainda que essa criação seja uma falsidade? Então, sim, mas o demiurgo, a palavra demiurgo, que é um pouco o que o Naquet vai falar, né? A palavra demiurgo, ela é uma palavra ambígua, porque ela pode ser usada para falar daqueles que eram os primeiros construtores, então que são pessoas quase miraculosas, essa palavra demiurgo, que tem esse sentido para nós. Só que demiurgo, no uso comum do grego, é artesão. Artesão, a palavra demiurgo significa artesão. Por isso que, às vezes, aparece a palavra demiurgo, às vezes aparece a palavra queirotécnicos, às vezes aparece a palavra grafos, zoógrafos, ou seja, há uma multiplicidade de personagens que estão aí escondidas nessa figura do pintor, que é um demiurgo nesse sentido, é um artesão nesse sentido também. E a grande ambiguidade realmente que o Schuller encontra, e também o Naquet, é que essa figura do pintor, que é tão menor para o Platão, e a gente vai ver agora aqui
né, como na construção do livro 10, como ele vai equacionar e vai mostrar, evidentemente, que o pintor é aquele que não possui nenhum contato com a verdade. Então, ele vai mostrar que o pintor é o último degrau, vamos dizer assim, em relação ao real, em relação à aletheia, em relação à verdade, mas ainda assim, o pintor é sempre uma figura acionada como uma figura próxima desse aceno do divino, num certo sentido, né? Porque é como se, de alguma forma, a ideia divina, ela refletisse no mundo a partir das obras artísticas. Isso aparece em várias obras, principalmente no Ion, né, do Platão. Então, sempre existe um pouco essa ambiguidade, né? Enfim. E aí, diga. Agora eu fiquei só com uma dúvida, porque um pouquinho antes dele falar dessa ideia do espelho, ele na passagem 596D, ele fala, na minha tradução que eu tenho aqui da Kalush, ele fala assim, é um sábio de espantar a esse que te referes. E aí na nota de rodapé tem assim, o original diz a Sofítenes, essa palavra de onde veio o sofista. Uhum. E aí, dúvida, aí ele está comparando o quê? Pintou a sofista e sofista pelo fato de poder enganar, é isso? Isso, exatamente. Ele está colocando o pintor, é uma ironia, claro, quando ele diz assim, este homem é maravilhoso, é miraculoso. Ele é miraculoso por quê? Porque ele mostra das coisas, a aparência, ele parece saber alguma coisa que ele não sabe. Se vocês se lembrarem um pouco da figura do Hípias, que eu falei para vocês, né, como ele aparece no diálogo do Platão, que é um diálogo sobre o belo, no Hípias Maior, o Hípias aparece como uma figura que diz, que fica se regozijando, né, enfim, para usar uma palavra na moda, sobre aquilo que ele sabe, vai ficar assim, jactância, cheio de jactância, né, cheio de firulas, vamos dizer assim, para dizer aquilo que ele diz que sabe, né, aquilo que ele acha que sabe, que é fazer belos discursos. Quando o Sócrates pergunta exatamente, mas o que você chama de belo, o que é o belo, ele não consegue localizar. Portanto, um pouco o núcleo desses diálogos, do qual o Hípias faz parte, o Protágoras também, é mostrar que o sofista, ele diz que trabalha com uma coisa que ele sequer sabe o que é a mesma coisa, o mesmo modelo do Protágoras, por exemplo, quando ele pergunta para o Protágoras, o que você ensina, Protágoras? Ele diz, eu ensino justiça. E o que é justiça? Aí, no caminho da argumentação, ele mostra, vamos dizer assim, né, desmonta, vamos dizer assim, a figura e mostra que o sofista, na verdade, não sabe aquilo que ele diz que ele ensina. Então, é um pouco a mesma questão que aparece aqui no pintor. O pintor, ele não sabe aquilo que ele pinta. Isso aparece claramente mais à frente, né? Bom, e aí ele vai fazer, então, essa ordem dos obreiros, ou dos demiurgos, né? Aqui, a tradução obreiros está aqui, tá? Que eu gosto até, obreiro, porque demiurgo é aquele que faz coisas para os outros, né? E artesão é aquele que faz arte, né? Então, a gente tem um pouco essa circulação da palavra, e ele traduz por obreiro, o Carlos Alberto Nunes. Mas é artesão a tradução mais comum. E aí ele diz, ele vai fazer então essa equação e vai dizer, então existe um obreiro que faz uma cama. Mas ele não inventa a ideia de cama, né? A ideia de cama, ou a cama em geral, não pré-existe, não é inventada pelo obreiro. O obreiro simplesmente tira da ideia de cama uma cama específica. Então ele tira dessa ideia e, claro, a ideia de cama parece um pouco boba, né? Mas se vocês forem pensar na ideia de belo, transplantando para uma outra coisa, transplantando para uma outra região, uma coisa bela não é o belo. Uma cama não é a cama. Então é um pouco essa relação. Só que o obreiro no mundo, ele tem ainda um contato com essa cama ideal, porque ele produz tal qual o modelo. Por mais que essa cama que ele produza no mundo seja misturada, vamos dizer assim, com não ser. Ela é e não é, vamos dizer assim. Por quê? Ela é e não é. Porque ela é agora uma cama, mas ela pode desmontar depois virar uma madeira. Então, ela está no devir, no vir a ser, nesse sentido. Agora, ele vai dizer que existe um terceiro obreiro, né? O Sócrates vai dizer, tem aquele que vê a cama que o artesão fez, vê a cama que o obreiro fez e pinta essa cama. A primeira coisa que eu acho interessante notar nesse texto é que Platão diz que ele pinta a cama segundo um ângulo, segundo uma perspectiva. Ou seja, dá da cama menos ainda que o obreiro, porque o obreiro dá a cama completa.
o pintor já dá da cama apenas uma face, né? Porque ele escolhe uma face para pintar a cama. E lembrando um pouco aquela questão da esquiografia que eu falei a aula passada, né? E o pintor, então, dá da cama apenas uma faceta da cama. E ainda mais, ele dá a faceta de uma cama que já não é a cama ideal. E aí ele diz, logo, pintor, carpinteiro, Deus. Aí temos os 3 mestres das 3 espécies de cama, de leito, né? De objeto. Aqui, se vocês quiserem pegar a palavra que aparece logo, zoógrafos, né? Enfim, os zoógrafos, o demiurgo e Deus são aqueles 3, então, as 3 figuras em torno do leito, da cama. Ou seja, a grande pergunta é, o que é a mímese? Onde a mímese está localizada, vamos dizer assim, em relação ao real, à aletheia, à verdade? Em que lugar ela se encontra? E aí ele vai dizer, né, a pergunta inicial, então, do livro 10, qual é o objeto dessa técnica? O que essa técnica produz? Né, enfim, se encontra, então, aqui numa resposta. Se o pintor produz, isso não é um cachimbo. Se o pintor produz o próprio pincel e faz uma pintura desse pincel. Então, mas aí você está com uma dupla relação do pintor, né? O pintor, como aquele que produz o pincel, ele é ele é mais próximo de um carpinteiro, e aquele que pinta é o pintor. Na verdade, a gente tem que lembrar também, isso é uma questão que depois a gente vai ver, que o que está menos em questão aqui é a figura do pintor, a intenção do pintor, né? A gente tem muito essa questão porque a gente está sempre pensando um pouco do artista. Aqui está muito mais em relação ao objeto e à verdade. Não tem muito uma questão nem da intencionalidade do artista, nem dessa genialidade, muito embora ela apareça no Ian, mas ela aparece como simplesmente uma espécie de canal de uma energia divina, né? De uma dinamis, né? De algo que vem a ser no mundo, que vem a se transformar no mundo em algo. Mas o pintor mesmo, tal como nós pensamos, eu estou falando isso porque isso é a terceira parte do nosso curso, que é um pouco a ideia da intencionalidade genial, subjetiva, no sentido moderno, ela não está implicada aqui. Pode ver, ele não pergunta se Fídias, quando ele pergunta de Fídias lá no Hípias, tinha a intenção de produzir, qual era a proposta do Fídias, isso não interessa, interessa o objeto que ele produziu. Então, ele é simplesmente um instrumento, exatamente, é uma questão romântica. Quem é essa figura, que é um pouco que a gente viu até agora, ser citado no texto do Thierry Dedouv, quando o Thierry fala, quem é essa figura do Yen? Yen, que é um fotógrafo que está colocado num lugar de artista, da genialidade artística, que nós criamos com o romantismo. Quem é essa figura? Aqui não tem a pergunta por quem é essa figura, tem a pergunta por como essa figura se relaciona com a verdade. Então, é uma questão também que eu acho importante. Para nós, e isso é muito, muito interessante, é até difícil lidar com isso, porque nós somos extremamente românticos. Nós estamos sempre pensando a partir de uma espécie de relação subjetiva com os objetos. E o objeto, na verdade, ele é um anteparo de uma espécie de subjetividade que se expressa. Aqui é o contrário, é como se a gente estivesse numa espécie de objetividade que dá a ver, vamos dizer assim, numa relação causal, do material e da forma, uma configuração em si mesma. Então, o artista, na verdade, ele é simplesmente aquele que articula esses elementos, que tira da matéria a forma, por exemplo. Então, mas é interessante pensar o porquê que nós somos tão românticos, né? Eu acho que isso é uma questão. A gente vai ver isso quando a gente chegar em Kant e nos românticos, como a gente está muito mais próximo de pensar a arte, inclusive, naquela chave, e não nessa. Nós, por exemplo, não colocamos mais, quer dizer, colocamos mais ou menos, mas nós não colocamos exatamente a arte numa relação com a verdade. Isso porque o Aristóteles já nos mostrou que existem vários modos de dizer, né? O ser se diz de vários modos, diz Aristóteles, e o logos também tem múltiplas formas, né? É isso que ele vai dizer, nós vamos ler um pouquinho isso depois. Aqui não, o logos, ou a racionalidade, vamos dizer assim, ela se espelha, vamos dizer assim, na aletheia, na verdade, ou não. E quando ela não se espelha na verdade, ela engana. É um pouco essa relação. Mas
Professora, aqui tem uma coisa que não fica bem clara, porque ele vai, me parece assim, que ele põe no mundo ideal, que seria aquela ideia perfeita de cama, aí ele vai colocar assim o carpinteiro, que é capaz de fazer a cama porque conhece o ofício, aí posteriormente ele pega essa ideia de cama e ele transfere para a ideia de flauta, ele fala assim, o cara que vai construir a flauta, ele fala com o músico, e aí ele faz a flauta porque ele, na tradução aqui da Kalush, ele fala assim, porque ele tem fé. Uhum. Também, aí fica totalmente, aí ele fala assim, ele faz porque tem fé no que quem utiliza a flauta diz para ele. Aí fica a minha dúvida, se o pintor consegue discernir muito bem o que é uma bela cama, por que ele não é tão capaz assim de produzir também uma bela cama? O que eu quero dizer é o seguinte, me parece que a crítica do Platão não é o fato do pintor ser incapaz de produzir uma cama, é o fato de a cama dele estar no mundo transcendental. A crítica é realmente assim, não é, por exemplo, o pintor pode produzir uma imagem que tem uma relação com a verdade, só que essa relação com a verdade, ela não é clara, ela não é fácil de ser recomposta, e ele vai dizer isso mais para frente. No livro 5, por exemplo, acho que é no livro 5, que ele vai dizer assim, o homem amante dos espetáculos, ele não sabe mais o que é o belo e as coisas belas, ele não sabe diferenciar. Ele não sabe diferenciar, por exemplo, um homem amante dos espetáculos, entre ações belas, uma que seja feia, porque ele está tão acostumado a se deixar levar pelas imagens, que entre essas imagens vai ser contrabandeado coisas que ele não sabe exatamente o que é. É exatamente essa questão. Da arte abstrata, eu acho que a arte abstrata a gente vai ter que pensar mais para frente, porque, é claro, aqui existem padronagens abstratas na Grécia, é evidente. Só que ela não entra aqui no jogo, né? Porque esse jogo aqui é um jogo da mímese, esse jogo da produção de duplos, né? Enfim, que ele está pensando. E ele não trata, o Platão, pelo menos, de nenhum tipo de arte, como a gente pode pensar de padronagens, né? Que seria o que a gente poderia chamar, entre mil aspas, de abstrato aqui, né? E ainda me vem uma dúvida, ele me parece que escapa ele a questão também da criação das estátuas e dos monumentos. Isso aí era tomado como arte por ele, porque aquilo é imitação. Se faziam estátuas e mímese de grandes jovens que iam para as Olimpíadas, isso aí também mentira para ele? Ele vai falar, bom, aí aqui, por exemplo, ele está fazendo uma argumentação pelo pintor, mas é óbvio, é mímese, se tá na ordem da mímese, aqui na argumentação da República, sim, porque ele vai falar depois, visto de longe, eu posso achar que é um homem de verdade. Está um pouco nessa relação. Eu vou me enganar. E por que eu vou me enganar? Eu vou me enganar porque eu não sei exatamente qual é a verdade daquilo. Quando eu vejo uma cama, eu não me engano em relação a essa cama, porque eu sei que ela é uma cama, com os seus defeitos todos, porque ela é ela não é a cama. Agora, quando eu vejo uma pintura da cama, dessa cama ideal, eu não tenho mais nada. É um pouco essa questão. Depois a gente vai chegar um pouco nessa ordem que ele vai fazer entre as várias potências, os vários desdobramentos, as dinâmicas, né, mas muito mais do que potência, das técnicas que a gente vai ver na questão da flauta. Aqui em 598b, ele vai dizer assim, consideramos agora o seguinte, a que se propõe o pintor, em cada caso particular? Imitar as coisas como são em si mesma ou sua aparência? Imitar a aletheia ou o fainômena? Aqui nesse texto, porque lá no texto do sofista, ele já vai dizer, existem dois tipos de pintores, o que pinta o fenômeno e o que pinta a verdade. Vocês lembram disso, né? Existe o pintor icástico e o pintor fantástico. O pintor icastique, ele vai pintar um duplo do real, ou as coisas tal como elas são. Agora, os pintores que mandam a verdade passear, né, que é um pouco a frase como está lá, pintam as coisas tal como elas aparecem para o olho. E o Schurz vai dizer que isso tem a ver com a ideia de esquiografia, que é a pintura de claro escuro, como a gente viu mais para frente. Então, as coisas como são ou sua aparência. O que se afigura para vocês nesse debate?
trata-se de imitação da aparência ou da aletheia? E aí eles respondem, da aparência, Sócrates, né? A palavra que aparece, então, também como verdade, realidade, é aletheia. É sempre essa palavra que nós traduzimos também por verdade, né? Professora, então, só... Tá, diga. Pode falar, Jordana. Depois eu falo. Desculpa, é que a tradução de aletheia, para mim, sempre vem na mente aquela tradução do Parmênides, como desvelamento. É esse o mesmo sentido que eu devo dar? É aí o que o Heidegger vai entrar, né? Porque eu falei um pouquinho do Heidegger no começo do curso. Quando a gente está lendo uma tradução, então traduz por real, muitas vezes. Então você lê ali real, real. O que é real para nós? Para nós que somos modernos, real tem a ver com empiria. Né? Assim, o real, a realidade. Isso aqui é uma garrafa mesmo, é uma garrafa real. Isso aqui não é uma garrafa real. Né? Assim, no caso do Platão, isso aqui é uma cópia da garrafa, que é a verdade. Né? Então, um pouco essa ideia da aletheia, exatamente. Exatamente um pouco que eu falei naquela primeira aula, da noção de aletheia e da noção de falso também, que a gente tem que lembrar. Porque tanto a verdade quanto a mentira não são palavras gregas, né? A palavra para o que é falso é pseudo. E pseudo é aquilo que esconde, que mascara. Então, é um pouco essa ideia. A mímese, ela mascara o que ela é. Ela é uma máscara, ela é um pseudo, ela é um aceno, mas ela não é claramente voltada para a verdade. Ela pode acertar? Sim, mas ela acerta por acaso. É o que o Platão diz dos espetáculos. Né? Ele diz assim, pode ter um espetáculo que fale sobre a virtude. Só que eu estou tão acostumado a ver imagens, sem saber o que elas significam em relação à verdade, que se tiver uma imagem que ali que não é virtuosa, ela passa para mim como virtuosa. Ele começa o texto falando disso, né, das imagens dos deuses gregos, né, os deuses gregos chorando, ele vai falar disso, isso é virtuoso? Ele vai falar muito disso no livro 3 também. Você passa essas imagens do Deus fazendo escândalo, dos deuses tendo atitudes desmedidas, né, sendo levados pela desmesura, que é a híbris, né, enfim, essa desmesura que você, então, tomado por uma fúria e mata todo mundo, aquela coisa bem dos deuses, isso é importante que as pessoas conheçam, é assim que as pessoas vão ter a noção do Deus. Como é que elas vão depois discernir, vamos dizer assim, entre as várias formas de aparição fenomênica da virtude, o que é a virtude? Então, há várias construções platônicas nesse sentido. Por exemplo, é justo num determinado ponto. Vale lembrar também, justiça não é exatamente a nossa noção de justiça. A justiça tem a ver com um equilíbrio entre as partes, né? Então, às vezes pode ser justo numa batalha fugir. Agora, eu não posso dizer que a justiça é fugir. Percebe? Então, essa é uma ação justa que está posta no mundo. Se eu não sei o que é o justo, eu não consigo julgar as ações no mundo. É um pouco essa questão também. Se eu não sei o que é o belo, as coisas aparecem para mim como belas e eu me perco. E aí eu agarro essa coisa bela, eu me aposto dessa coisa bela, e quando eu vou ver o que eu tenho na mão, eu não tenho nada, porque essa beleza foi embora. É um pouco o que aparece também no banquete, né? Eros é filho da falta, da pobreza com Artimanha, com o ardil, né? Artimanha fica mulher também. Então é filho de Poros e Pênia, né? É filho da pobreza e do ardil, porque ele é sempre o desejo. Portanto, ele é sempre da ordem da falta, e ele vai atrás do belo. Se ele agarra o belo escapa. Né? Por isso ele chama de fantasma. Fantasma é uma das formas de dizer aparência, né? Que é traduzido geralmente pelo Carlos e também pela Lia como simulacro. A palavra fantasma, fantasmatos, né? E é traduzido por simulacro. Né? Então, aparência, fenômeno, então ele vai. E aqui nesse trecho, do 598b, que eu acabei de ler, trata-se de imitação da aparência ou da realidade? Sócrates pergunta. Essa palavra realidade é aletheia. E aí a resposta que os interlocutores dão ao Sócrates. Da aparência. A palavra em grego é fantasmatos, dos fantasmas, né? Os fantasmas, os fenômenos, né? Enfim. Como pintor, então, ele atinge uma pequena parte da coisa. Ele atinge da coisa apenas a sua
imagem, ou em uma outra forma que aparece, apenas o seu ídolo, apenas a sua forma imagética. Então, ele vai falar assim, dessa questão que eu quis trazer para vocês, e aí ele vai, então, fazer aquela questão que o Giordano já avançou, que ele vai colocar, então, a hierarquia dessas técnicas também numa outra relação, que é em relação ao que tá traduzido pela Calucci como fé, mas que provavelmente é uma palavra do grupo de palavras de doxa, opinião. Fé nesse sentido, né? Eu me fio em alguém. Opinião tem a ver com isso. Ele vai falar da opinião no livro 3, mais propriamente. Ele vai mostrar, por exemplo, que ela tem um lugar na hierarquia da verdade. Porque quando eu tenho opinião, isso ele vai falar em mais de um lugar, inclusive no Sofista, eu tenho opinião sobre algo. Então, eu digo algo sobre algo. Esse sobre algo significa que, pelo menos, um certo contato com algum tipo de verdade eu tenho, por mais que a opinião possa ser errada. Mas ela ainda tem uma espécie de aporte, um contato com a realidade, como se ela tivesse entre o ser e o nada. A opinião é o meio. Então, você tem a verdade, uma opinião que é como a verdade toca as coisas do mundo, e é o completo pseudos, o completo mascaramento, a completo nada, né? Completa não verdade. Isso ele vai fazer, então, a partir de 601C, que ele diz que cada uma das tecnai, ou seja, cada uma das formas de vir a ser no mundo, né, tem um lugar hierárquico em relação à aletheia, a verdade, ou o real, como é traduzido, né? E esses lugares, então, na dinâmica do vir a ser das coisas no mundo, mais do que ligado à potência da intenção, não é a intenção de cada obreiro. Vale lembrar também que dentro da construção da própria República, mas na República não é sempre, não dá para dizer o que Platão disse, tá? Porque, primeiro, isso é muito interessante, ele nunca diz nada, porque ele está sempre mascarado. Como eu falei para vocês no IPES, ele vivia na pandemia, né? Está fazendo de máscara. Mas ele é uma figura que se mascara. Ele está sempre jogando. E a própria República nada mais é do que um exercício, um jogo, né? A gente que trabalha com a questão da utopia fala muito disso. Não é uma cidade real. Sequer se sabe se ela deveria ser uma cidade real. Ela é, na verdade, uma espécie de lente que você coloca sobre a cidade que existe para notar, a partir daquilo que não existe, de uma ficção, de uma ficcionalização, elementos do que é. Então, é um pouco como a gente pode ler a República. Ele fala disso, né? Ele fala, vamos colocar uma lente sobre as letras, como uma pessoa que lê mal, que tem problema de visão, faz para ler um texto. Então, é como se você jogasse uma lente fictícia, que é a República, sobre o que é a realidade, a cidade como ela é, para ver as disfunções da cidade. Então, a gente pode não pensar, e pode pensar também, existem vários modos de ler a República, que a República é um paradigma. Então, ele não está dizendo o que é, mas ele está fazendo esse jogo. Então, dentro dessa construção da República, ele diz que cada obreiro deveria produzir apenas um tipo de técnica, né? Professora, a senhora pode repetir em que trecho está essa gradação? Aqui no meu está 601C, deixa eu pegar aqui, porque eu não queria mexer muito, porque vocês viram que o meu livro é um pouco complexo, né? E aí eu não acho nunca mais a parte que eu queria ler depois, mas eu vou ter que mexer, peraí. Eu preciso parar de marcar o livro desse jeito, ó. Com forma de marcar muito sofisticada. Tá com um monte de papelzinho dentro do livro, aí esses papelzinhos caem, eu nunca mais acho. 9 e 10. Ó, logo o carpinteiro pintou. E o caderninho? O caderninho é famoso. Então, tá tudo escrito em grego, mas hoje particularmente, eu estou com vergonha de ler, tá? Mas tem tudo. Porque, né, a gente vai ser muito zoado depois, porque isso fica gravado, né? 600A, ele começa isso, né? 601C. Então, ele vai dizer assim. Muito bem, considere agora o seguinte, esse fabricante de simulacros de fantasmas, esse imitador, dizíamos, nada entende do que realmente existe, mas apenas da aparência, não é isso mesmo? Certo. Não deixemos esse argumento por acabar, examinemos-los até o fim. Pode me falar, me disse. O pintor, digamos, pode pintar rédeas ou freios, sem dúvida.
Porém, o celeiro e o ferreiro é que são fabricantes desses instrumentos. Perfeitamente. Não é um diálogo, né? É um monólogo com algumas interlocuções, né? Como se fosse... É uma aula online isso aqui. Vocês estão aí? Sim, perfeitamente. Sim, Sócrates, claro, verdade. E saberá, porventura, o pintor como a rédea e o freio devem ser feitos? Ou nem mesmo saberão aqueles fabricantes, o ferreiro e o celeiro, senão apenas quem souber usá-los, isto é, o cavaleiro. Então, aí ele vai dizer assim, é que para cada coisa correspondem 3 artes. Então, ele vai fazer 3 níveis hierárquicos. A que se serve delas, ou seja, aquela que sabe da coisa pelo seu telos, pela sua essência, pelo aquilo que a coisa é em si. Ou seja, o flautista sabe a flauta por aquilo que a flauta é. Porque ele tira da flauta aquilo para o que a flauta é feita, que é a música. Tudo bem, vocês vão me falar que estranho ele usar um mímico, né? Um mimetikos, né? Que é o flautista para o exemplo, mas tudo bem. Mas o cavaleiro é aquela figura que sabe do arreio o que o arreio é em si. Então, ele sabe do arreio, o arreio pela sua essência. Já o ferreiro ou o celeiro sabe do arreio aquilo que quem usa, portanto, quem sabe do arreio como essência, diz que é para ser feito. Então, um sabe a ideia do arreio, aquilo que o arreio é em si, e o outro sabe do arreio aquilo que alguém deu fé, vamos dizer assim, tem uma opinião sobre o arreio nesse sentido. Faz do arreio uma doxa. Por que uma doxa? Porque sabe do arreio aquilo que alguém contou para ele. Então, sabe do arreio num segundo nível. O meu exemplo era sempre esse, assim, né? Eu explicava assim, você tem aquele que toca guitarra, que é Deus, tipo o Eric Clapton, né? Ele toca guitarra. Aquele que fabrica guitarra e aquele que fotografa o Eric Clapton tocando guitarra, né? Enfim. O Eric Clapton porque tinha piada de que ele era Deus, né? Enfim. Então, quem sabe a guitarra por suas potencialidades é capaz, inclusive, de criar elementos para a guitarra, ou para a flauta, ou para o arreio, que não estavam dados para o artesão. Então, você chega para o luthier, por exemplo, e diz, olha, luthier, eu quero que esse violão faça uma escala X, uma escala de Ré, de tal modo. E aí ele explica, por quê? Porque ele sabe do instrumento aquilo que o instrumento é, a relação do instrumento com aquilo para que ele serve, do telos, né, do instrumento, da finalidade do instrumento. Agora, o luthier sabe o instrumento do mundo. Ele vai fazer um instrumento. É como se você tivesse na sua mente um instrumento ideal. O instrumento que o luthier faz não é o instrumento ideal. É o instrumento que ele é capaz de fazer a partir da opinião que ele vai poder criar a partir daquilo que eu disser para ele. Olha, eu quero que seja assim, assim. Você fala, e se a pessoa que toca também for luthier? Sim, mas aí ela está fazendo 2 funções, pensando na técnica. Você tem a técnica de quem toca ou de quem usa o arreio, a técnica de quem faz o arreio. E tem uma terceira questão, aquele que pinta o arreio. Quem pinta o arreio precisa saber alguma coisa sobre o arreio? Não. Não precisa saber nada. Quando eu pinto uma guitarra, ou quando eu imito, vocês já viram aquelas povo de filme que finge que está tocando piano, assim? Né? Finge, assim. Só não filma a mão, né? Quando filma a mão, troca, põe a mão de outra pessoa. Você não sabe nada, você não precisa saber nada do piano. Você sabe do piano apenas uma espécie de mímica, né? Fazendo de conta que tá sentindo a música, assim. Mas você não está sentindo nada porque você não sabe tocar. E você não sabe também produzir o instrumento. Então, é um pouco essa relação que ele cria nessa ordem, vamos dizer assim, das técnicas. Ou seja, na ordenação das técnicas entre a aletheia, a doxa, a opinião, a fé e o nada, a pintura é o nada. A pintura, a escultura, nesse sentido, a aparência, ou, se vocês quiserem, também o sofista, o discurso sofístico, tá? E aí ele vai dizer, então, que para fazer cada coisa correspondem 3 artes. A que se serve dela, a que a fabrica e a que a imita. Então, você tem 3 formas de se relacionar com as coisas, vamos dizer assim. Aqui, então, evidentemente, para a gente lembrar um pouquinho do que o Naquet falou, vai todo um preconceito da separação de saberes da Grécia Antiga. Quem sabe, da Grécia, melhor de Atenas, né? Porque a gente é sempre acusado de ser atenocêntrico, né? Pelos helenistas, né? E nós somos um pouco mesmo, né? Porque a Grécia é muita coisa, né? Inclusive, esse grego que a gente sabe é um grego, né? Assim, é uma forma, né, do grego.
Bom, vocês sabem disso porque vocês sabem disso melhor do que eu, porque vocês têm aqui na UNB uma relação com a filosofia antiga que eu não tive na faculdade. Vocês têm um núcleo de filosofia antiga muito mais ativo do que o da USP. Mas o Naquet vai dizer, então, que essa classificação dos saberes, ela, na verdade, desclassifica o saber demiúrgico. Coloca, na verdade, o luthier num segundo lugar. O primeiro é o cavaleiro, ou o músico, e depois vem aquele que fabrica o instrumento. Então, está um pouco nessa relação daquele que trabalha com as mãos, do queirotécnico, né? Do queirotécnico é aquele que trabalha com a mão. O saber do uso do cavaleiro em relação à rédea é superior em proximidade à essência da coisa, ou à verdade da coisa, à feitura da coisa. Mas pode-se dizer que entre esse saber daquele que faz a coisa e a completa ignorância, a total falta de qualquer tipo de conhecimento, o demiurgo ele está numa posição intermediária. Logo, escreve Platão em seguida, é de necessidade absoluta que o usuário de cada coisa seja o mais experimentado e mostre ao respectivo fabricante os defeitos e excelências desse objeto revelado pelo uso. Bom, eu sei usar, assim, a gente está usando Teams, a gente tem que falar para o programador o que tem de defeito. Assim, o tocador de flauta apresentará ao fabricante a flauta, os espécimes que provariam ser o melhor na prática, explicando-lhe como deve prepará-la, indicando questões que o fabricante deve acatar. Já o pintor, em 602A, sequer tem um saber, nem mesmo aquele da ordem da opinião, sequer um contato com a doxa ele tem. Ou seja, se a doxa é aquilo que está entre o ser e o nada, o pintor está no mais perfeito nada, que é próprio do fabricante, que ouve a essência do objeto e tenta reproduzi-lo. Então, nesse sentido, o saber do objeto, que é aquele do uso, então o saber pelo uso é o saber pela eletéia, pela verdade do objeto, por aquilo que o objeto é. O saber do objeto em relação ao mundo é um saber ligado à doxa. O saber do pintor, ou seja, a técnica da mímese, é o puro nada. E aqui ele está fazendo um exemplo do pintor, mas isso vale também, e ele usa várias vezes essa questão, para o poeta. Ele fala assim, Homero sabe da guerra? Não. E, no entanto, o que Homero narra é a guerra. Se você fosse querer saber da guerra, você ia procurar um general ou Homero? Ele pergunta isso várias vezes. Eu acho que eu procurava um Homero, mas tudo bem. Mas você que vai procurar um general ou Homero? Eu vou procurar um general, porque é quem sabe que a guerra é em si. Enquanto que Homero dá da guerra apenas uma imagem, né? Então, nesse sentido. Então, em 602C, Platão estabelece uma relação entre a mímese e as dinâmicas, as relações do vir a ser no mundo que ela aciona no homem. Então, ela produz no mundo esse puro nada, num certo sentido. Ela aciona, na verdade, uma espécie de relação com o nada. Não tem sequer um contato com a opinião. E se ela tem um contato com a opinião, sequer o pintor sabe, porque ele não sabe nada, ele pode acertar, mas ele acertou por acaso, que é um pouco a questão do poeta. Então, isso aparece muito claramente no livro 10. Agora, um outro livro que eu troquei, tá? Eu inverti, que eu acho que é muito importante, que eu queria tratar com vocês mais breve, mais detidamente até do que o livro 10, é o livro 3 da República. No livro 3 da República, ele vai falar, deixa eu só achar aqui, de uma questão que depois vai aparecer no Aristóteles, que é exatamente a questão que aparece também no texto do Jacinto Lins Brandão. E eu vou citar o Jacinto Lins Brandão num texto que vocês podem acessar, que está naquele artigo que está lá no Aprender, tá? Que Diegese em A República 392D. Esse é o título do artigo, tá? Se vocês jogarem, acho que está na revista Transformação. É só jogar na internet, Jacinto com Y e TH, que vocês vão encontrar esses artigos. Eu vou citar o Jacinto nesse artigo. Eu estou citando, na verdade, mais especificamente o artigo do que o livro. O Jacinto tem também um livro, eu vou pegar aqui, só peraí. Se eu achar. Deixa para lá, que eu acho que foi lá para o fundo.
É que tem duas... Mas ele tem um livro que chama A Invenção do Romance. Na Invenção do Romance, ele começa falando dessa questão. Na verdade, isso é muito comum, as pessoas trabalharem primeiro suas ideias em artigos e depois transformar esses artigos em livro. Então, em livro, geralmente, a coisa está mais acabada. Mas como a gente tem dificuldade em acessar o livro, porque o livro, né, apesar de ser um livro da UNB, que vocês podem comprar, é muito mais difícil, os artigos já dão conta. Então, esse artigo de Egese em A República 392D, depois ele é quase reproduzido no livro. E nesse artigo ele diz assim, o Jacinto Lins Brandão, ele também é tradutor de várias línguas antigas, tá? Então ele tem vários livros sobre outras vertentes ficcionais da antiguidade. E aí ele diz, é provável, escreve Brandão, que a especialização da Diegestae, como fazer uma narrativa, de fato tenha se dado em uma outra esfera igualmente sensível para a exatidão das palavras, o dos tribunais. Então, a palavra diegestae, de onde vem a palavra diegese, provavelmente veio da ordem dos tribunais. Então, ela tinha um uso, ela passa a ter esse uso, essa palavra, na ordem dos tribunais. A gente pode traduzir essa palavra por narração, contar um fato. Os exemplos são inúmeros, e acabam por configurar lugares comuns, como em Antífonte. A respeito dos acontecimentos, tentarei relatar-lhes a verdade. Diegestae tem aletheia, né, a sua verdade. Em todo caso, diegestae supõe um relato ordenado no sentido da norma que Hermógenes atribui a Isócrates, pois também Isócrates, em sua arte retórica, diz que na exposição, diegese, deve ser dito o fato, o pragma, os antecedentes, o que vem antes dos pragmas, as consequências, tometato pragma, e os desígnios, as dianóias. Né? Então, quando você conta alguma coisa, você conta por que é assim, né, o que foi, e o que será. Então, você conta, você narra um fato, e perceba o que ele fala desse trecho em relação ao tribunal. Quando você vai a um tribunal contar um fato, você narra o que foi, por que foi, e o que gerou, né? Então, eu vou narrar, por exemplo, um fato num tribunal. Vou narrar assim, eu cheguei em casa às 5 horas. Eu abri a porta e a pessoa estava assassinando a empregada. Então, eu conto o fato, o antes, o depois e o que gerou. Por isso, vem um pouco dos tribunais. E para Jacinto ainda, continuando esse trecho, ele vai dizer que essa palavra de gestais sai dos tribunais e entra para um outro jogo, que é o jogo do que depois a gente vai chamar de teoria literária. E eu ainda cito Jacinto, trata-se nesse trecho do gesto inaugural, no trecho que a gente vai ler da República, da nossa teoria literária, que retomado por Aristóteles, se revelou capaz de fornecer balizas para a distinção dos gêneros. Ou seja, o livro 3 da República, ele vai delinear exatamente essa questão da forma diegética, ou da forma narrativa, como um certo princípio do logos, o princípio do uso da linguagem, o princípio do uso das palavras, que depois vai sugerir a Aristóteles uma possibilidade de se pensar um espaço, um terreno, para criar um outro modo de uso do logos, que é um modo ficcional. É por isso que o Jacinto Lins Brandão tem esse livro que chama A Invenção do Romance. Aliás, parênteses, eu não gosto do título. Ele tem todo um capítulo explicando o porquê desse título, mas eu continuo, não me convence, porque romance, como a gente vai ver, é uma forma romântica, vem do romantismo, e romance, a forma romance é uma forma moderna. Ela aparece no século XVII no limite, ela é do século XVIII e do século XIX. A forma romance. O que é a forma romance? É um recorte do real, tal como ele é, expondo esse recorte da vida. Diga, quem está com a mão levantada? O 18, não sei quem é. Boa noite, professora, tudo bom? Oi, tudo. Dentro dessa perspectiva de romance, eu fiz um comentário breve em uma aula de estética do semestre passado, que eu acabei tendo que desistir por conta de vários fatores, é que Alcebiades e Sócrates viveram uma relação, digamos, romântica no contexto atual, e o professor André disse que a gente poderia pensar essa possibilidade do romance dentro daquela perspectiva que Alcebiades amava Sócrates
e como aquilo se desenrolou no famoso livro, né, no banquete. Então, acho que só isso, obrigado. Então, mas a palavra romance, aí, claro, você precisa saber como que a gente está usando. A palavra romance, que não existe em inglês, é novel, né? A gente usa romance, porque a gente usa essa palavra que na verdade, os alemães usam, os franceses, né? Então, o que é o forma romance? A forma romance é o Dostoiévski, Balzac, essa é a forma romance. E o romance é o quê? Um recorte da vida real, é aquilo que Aristóteles chama, tá? Enfim, embora seja um selvagerio que eu vou falar agora, é aquilo que Aristóteles chama de imitar pelo igual, e não pelo melhor e nem pelo pior. O romance imita pelo igual, o romance recorta uma parte do mundo e expõe, né? O romance, tanto que é muito comum, quando você lê um romance, você achar que você é a personagem. O romance faz isso. Empaticamente, ele te põe no lugar do personagem, não como uma tragédia, que você segue o herói, tá? Não é um herói. Geralmente o herói do romance, ele é um herói decaído, é o pobre diabo, né? Um herói menor. Embora, claro, existem heróis romances. Só que o Jacinto usa o termo como um sinônimo de ficção. Então, romance nesse sentido, de ficcionar. Porque o que vocês viram aqui que o Platão está fazendo? O Platão estava dizendo assim, existe a verdade e um discurso que imita a verdade. Ele não consegue reconhecer, a princípio, que existe um meio termo entre a verdade e um dizer que não se relaciona à verdade, mas que diz as coisas de outro modo, que é ficcional, que é uma construção ficcional, que é feita para ser ficção, e que quem está assistindo sabe que é ficção. Por exemplo, quando eu assisto televisão, eu assisto uma novela, eu sei que aquilo não é real. Embora as pessoas debatam no artista no meio da rua. Mas você sabe que aquilo não é a verdade, né? Você sabe que é um recorte. Muito embora, é claro, Platão também não é tão burro, ele vai dizer, não, você sabe, mas ao mesmo tempo você é levado, porque a sua alma é tocada na corda mais frágil, que é a corda da emoção, a racionalidade, a rácio, ela não dá conta de calcular geometricamente os elementos que estão ali em questão, e você se envenena com a mimes. É um pouco o argumento platônico, né? Que não é de todo ruim, se vocês forem pensar, é um argumento que tem profundidade. Mas o que o Jacinto está dizendo? Quando o Platão fala no livro 3 de um modo de narrar, de modos de narrar, ele está pensando, então, numa construção que não é mais relacionada à verdade, é relacionada à própria construção literária. Essa palavra não existe para eles, literatura, né? Os mitos não são literatura. Agora, eu acho que quando você fala do Alcebiades, aí é uma outra questão que eu acho bem interessante, mas também bem problemática. O Platão, ele vai condenar a forma mimética, mas no fundo, por mais que não se considerasse mimes aquilo que ele fazia, o modo de escrita do Platão é mimético, porque é mais próximo da literatura do que Aristóteles, se vocês vão concordar. É literatura, tem personagens, as personagens conversam, você não sabe exatamente qual é a teoria do Platão, existe uma oralidade, exatamente. Existe todo um jogo, ele constrói uma ambiência, por exemplo, ele constrói no Protágoras uma ambiência, um proscênio, então tem algumas piadas às vezes, ele cria personagens, por exemplo, como eu falei para vocês do Hípias, ele enfatiza, vamos dizer assim, elementos ridículos na figura do Hípias, para fazer com que o Hípias fique caricato, embora a palavra não exista, tá? Caricatura vem do italiano, mas fica grotesco, fica vicioso. Os vícios do Hípias ficam à flor da pele. E isso é uma construção que depois vai ser chamada de literatura, como a gente vai ver com Aristóteles. Você escolhe os elementos de caráter, os traços do caráter, para fazer uma figura elevada ou uma figura viciosa. Tá? E o espectador sabe disso. E isso, comédia para o Aristóteles. Mas sim, os vícios... Mas em Platão ele vai dizer assim, então esses vícios faz com que as pessoas acreditem nesses vícios. Que Aristóteles vai dizer, não, as pessoas sabem que está imitando, né? Na comédia. Mas a comédia, sim, a comédia, ela trata de traços viciosos, né? Você não tem figuras... Na Grécia, tá? Depois vocês vão ver o traje comédia, que já é moderna, tal, que você mistura elementos cômicos, elementos trágicos, elementos dramáticos. Mas na comédia só existem personagens não elevados. Então não tem rei, não tem herói na comédia. Tá? Na comédia você tem figuras menores, tá? Porque você vai, vamos dizer assim,
eleger os traços baixos, né, caricatos. E Platão faz isso o tempo todo. Então, ele critica a mímese mimetizando. Ele critica a dramatização, vamos dizer assim, dialógica, produzindo diálogos, né? Enfim. O realismo. Então, o realismo, ele é um movimento romântico também. Tudo bem, a gente aprendeu que são coisas opostas, mas o romance realista, ele é um romance, né? O realismo, né, romântico, dentro do romance, estou falando usando a palavra romance, ele é também um desdobramento, vamos dizer assim, desse movimento do século XIX, que tem na forma romance, a forma romance, isso vários autores dizem, o Walter Benjamin diz, ela é a forma mais específica do século XIX, né, a forma romance. Tanto que a gente fala, né, quando a gente quer ler mesmo, assim, aquela coisa que você quer ler de férias, com eu, né, porque eu sou antiga, eu quero ler um romanção do século XIX, né, vou pegar aquele Victor Hugo, Os Miseráveis, vou pegar Zola, vou pegar Balzac, que é um troço assim que você entra e você não consegue parar de ler, porque foi construído para ser assim. Dostoiévski, que eu acho maravilhoso, tá, enfim, Dostoiévski é o fora de padrão que virou padrão, né, assim, porque é deslocado, né, do centro. Mas Dostoiévski. Agora, se você pegar um romance contemporâneo, ele já brinca um pouco com os códigos, né? Depois a gente vê isso também. Então, por isso que eu não gosto do título, tá? Isso, recortar um trecho, exatamente. O romance realista, ele quer recortar um trecho da realidade, tal como ela é. Como se você fizesse um corte pusesse uma lente, como se você fizesse um corte sem intervenção. É por isso, gente, que eu nunca uso a palavra realismo para nada que não seja o século XIX, tá? Então, você vai falar assim, essa escultura é mais realista. Não, ela tem, vamos usar outras palavras, né? Mas eu gosto de Tolstói. Eu gosto muito do Tchekhov. Agora, o papo nada a ver, né? É um dos autores que, assim, eu tô olhando para cá, tem um monte. Dostoiévski, um monte de Tchekhov. Eu gosto muito, que é um autor que não é muito... Ele não gostava do Dostoiévski, mas gosto também do Dostoiévski. Gosto do Isaac Babel, um autor super legal também, assim, que ficou escondido, né? Durante aí o período da Cortina de Ferro, tá? Um autor que não era muito lido no Ocidente e tem sido traduzido agora. Eu li ai, meu Deus. Não sei o que lá é a Margarida, o Mestre Margarida. É muito engraçado. Eu li nas férias. É ótimo, o Mestre Margarida. Mas, enfim, esse é o romance. Então, por isso que eu não gosto do título que o Jacinto deu, muito embora ele faça todo um introito dizendo por que ele deu esse nome. O que ele está querendo dizer? É a invenção de uma forma que você sabe que é ficção. É a invenção da ficção. Eu daria esse nome, a invenção da ordem ficcional. Porque os mitos, você tem mitos gregos, você tem mitos egípcios, você tem a história de Gilgamesh, você tem as histórias bíblicas, elas não eram consideradas ficções, né? A gente pode ler agora como ficção, mas a posteriori, elas eram consideradas uma espécie de ordem cosmológica, né? Elas têm uma relação com uma verdade. Então, ele vai falar um pouco disso. Agora, indo para o livro 3 de A República, que é onde ele diz que isso aparece, o que aparece nesse momento da República? Se vocês forem ler lá mais propriamente. Platão diz assim, o Sócrates diz assim, tenho dois modos de dizer. Agora, eu vou ter que achar aquele lugar que estava marcado e não está mais. Eu tenho dois modos de dizer, e aí ele pega o exemplo do Homero. Ele diz assim, eu posso fazer assim, o Crises, né, o velho, ele vai falar e eu falo, eu narro, eu digo assim, Crises, então Crises falou, vou procurar, porque eu perdi, gente, estava marcadinho para não desmarcar, mas aí está no livro 3 da República, isso tudo depois está bem marcadinho e citado o trecho no vídeo, tá? Depois vocês forem olhar o vídeo de novo. Então, ele começa o livro 3 fazendo toda uma leitura dos mitos. Por que eu tô? Isso também é 392D, né? Por que eu tô voando aqui? Tá escrito 392D. Vou ler, então. A respeito do assunto, é o quanto basta. O assunto sobre os deuses, enfim. Agora, acho que devemos considerar o estilo.
A palavra estilo não é boa, porque estilo vem do latim de stilo, né? Daquilo que usava para escrever. Mas, enfim, vamos considerar o modo de escrever, né? Para determinarmos, por maneira completa, como deve ser o conteúdo e a forma. Que também não é bom, mas tudo bem. Depois eu vejo como está no texto. Então, falou Adimanto, não entendo o que queres dizer com isso. Mas é preciso que entendas, lhe repliquei. Talvez me faça compreender melhor da seguinte maneira. Tudo que os mitólogos, ou seja, todos aqueles que criam imagens, e os poetas, mito em grego também é só narrativa, tá? Enfim, não tem também essa ideia de mitólogo, aquele que produz o mito da realidade. Contam, não é um relato de fatos passados, presentes ou futuros. Então, lembrando um pouco o que era a diegestade. Diegestade conta, portanto, o que veio, o que é e o que pode vir a ser de um fato. Aí, cara, o que mais poderia ser? Perguntou. E não consegue esse desiderato ou por simples exposição, ou por imitação, ou por ambos os modos ao mesmo tempo? A palavra exposição, que está traduzida aqui assim, é diegese. A palavra imitação é mimes. Então, ele faz uma oposição entre um modo que é diegético e um modo que é mimético. E aí ele vai dizer. Aí, a tal respeito, respondeu, precisaria explicar uma explicação mais particularizada. E aí ele vai para a explicação. Ele vai dizer assim, então, pegue o trecho da Ilíada, o trecho, então, que o velho Crises pediu a Agamenon, mas Agamenon a gente traduz hoje em dia, tá? Que lhe libertasse a filha, e com esse se zangou, e o outro, por não haver alcançado o que desejava, apelou para o Deus contra os Aquivos. Perfeitamente. Sabes, portanto, até o verso. É engraçado isso aqui, porque eles sabiam Homero de cor, né? Implora aos Aquivos, presentes, sem exceção, mas mormente aos Átridas, que povos conduzem. Ou seja, quem falou aqui não foi Crises, foi o poeta. Tá? Então, é aquilo que a gente aprende na escola, que é o discurso indireto. Sabe, como diz assim, Platão, então, escreveu que o livro teria tudo a ver. Ou eu conto assim, então o menino começou a ler o livro. Por exemplo, eu estou contando, eu, o poeta, estou narrando o que aconteceu. Quem fala é o poeta, diz, o qual não procura levar nossa atenção para outra parte, nem se esforça por parecer que não é ele, mas outra pessoa que está com a palavra. O poeta não se mascara. O poeta simplesmente diz que Crises pediu ao Deus que libertasse a filha e, portanto, falou para as pessoas presentes, tatará. Então, você não se mascara e é o próprio poeta que está falando. Então, ele está expondo, ele está narrando. Isso mesmo. A narração, por conseguinte, nos dois casos, tanto na reprodução das falas como nas partes intermédias. Como não? Mas quando nos dirige qualquer fala como sendo de outra pessoa, não podemos dizer que se esforça para deixar sua linguagem, tanto quanto possível, parecida com a da pessoa por ele mesmo anunciada, antes que nos iria falar? É o que diremos, sem dúvida. Ora, imitar alguém está no livro 3. No livro 3, 392, agora 393, C. Será que está muito diferente aí? Porque aqui ele vai fazer o quê agora? Que depois o Jacinto vai explicar bem. Tá. É 392D, que é onde ele enuncia essa questão da diegese e da mímese, e agora ele vai explicar o que é um modo diegético. Ah, tá, era Platão. Então, assim, uma coisa é narrar como poeta. Então, eu, Homero, estou falando, a palavra é minha. Outra coisa é Homero tentar imitar a voz de uma outra pessoa. E quando o poeta imita a voz de outra pessoa, e aí ele vai pegar exatamente o mesmo trecho, uma mesma personagem, vai dizer. Outra coisa é quando Homero tenta falar como Crises, como o velho. Aí ele imita a voz dessa personagem. Para imitar a voz dessa personagem, ele precisa, de algum modo, tornar-se essa personagem. Isso é mímese. E aí ele vai dizer, então, nesse sentido, que existem, portanto, dois modos de narrar, que um é o diegético, que eu narro, simplesmente narro, então o velho foi lá e pediu para o Agamenon que libertasse sua filha antes da guerra, pediu ao Deus, tal. A outra coisa é fazer assim, pelo amor de Deus, Agamenon, livre minha filha, eu imito o velho falando.
É um pouco aquilo que a gente chama de discurso indireto e discurso direto, hoje em dia, tá? Então, na teoria literária. Aí, o que ele vai dizer desses dois modos? Esses dois modos são dois modos, portanto, de se usar as palavras. São dois modos de dar conta, de expor uma narrativa. Um modo que é puramente narrativo e um modo que é dramatizado, dialógico. E aí ele vai dizer que um dos modos pertence mais à epopeia, embora a epopeia seja um gênero misto, e o outro modo, o modo dialógico, pertence à tragédia. A tragédia é puramente dialógica. E nesse sentido, ele vai dizer mais à frente, qual dos modos é menos pior para a natureza da cidade? Qual desses modos é menos prejudicial? E aí o Platão vai dizer, com os seus pupilos, que o modo menos prejudicial é aquele em que eu sei quem está narrando, que é o poeta. Porque, pelo menos nesse modo, o poeta não está mascarado. E eu sei que quem está falando é Homero. E Homero não está disfarçado e, portanto, me enganando que ele é Crises. E, portanto, também Homero não está se colocando no lugar de uma outra pessoa, fazendo a voz de uma outra pessoa. E depois ele vai dizer, por exemplo, depois fazendo a voz de um trovão, de um animal, ou seja, se colocando, inclusive, em lugares degradantes. Coisa que o ator vai ter que fazer, né? Nesse sentido, ele vai dizer, Platão, que o modo diegético, ou seja, o modo puramente narrativo, é melhor. Isso. Sim. O autodiegético que é a primeira pessoa e o heterodiegético que é a terceira pessoa que você narra o outro, né? Isso. Que é você que está falando, né? Você. Não você, Pedro. Você. Eu estou falando, né? Por exemplo, se você pegar um trecho do Dostoiévski, eu sou um homem doente, que é o homem lá, o homem do subsolo. Ele está narrando na primeira pessoa, ele está narrando a si mesmo. Na voz dele. Se bem que aí, claro, Platão não vai dizer isso, mas aí você já está um pouco numa ordem que é outra, que é da mímese, porque você está fazendo a voz de uma personagem. Agora, uma outra coisa é o que o próprio Platão está fazendo nesse diálogo, vocês percebem? O que ele está fazendo nesse diálogo? Ele fala como Sócrates, ele fala como Adimanto, ele fala como Glauco, ele fala como Trasímaco, ele fala como o outro. E ele faz, às vezes, do outro. Ele faz, às vezes, de um homem mais grosseiro, ele faz, às vezes, de uma pessoa mais cordata, ele faz, às vezes, da figura mais inteligente. Ou seja, o próprio Platão se esconde atrás das personagens. Platão vai dizer, fazendo isso, que esse modo mimético é mais perigoso para a cidade. Porque nesse modo mimético, puramente mimético, eu não sei quem está falando. E a palavra, portanto, é bastarda. Eu não sei quem é o pai dessa palavra, eu não sei quem está falando. Né? Eu me perco. E o ator, o hipócrita, ele assume a palavra, né? Ele é uma espécie de jarro vazio que assume essa palavra que, portanto, não tem mais paternidade. O que é interessante? Primeiro, ele montar esse jogo de pensar não só o que, mas como. Não é só o que eu falo, é como eu falo. É como eu faço. É como eu narro. Ele põe, portanto, em questão, ele põe uma lente, sim, tem tudo a ver. Enfim, a personagem do Rafael, o Ritrodeu, da Utopia do Thomas More, ele se põe como um narrador, né? Ele narra aquilo que ele viu. E a gente só vê essa utopia a partir do próprio narrador. É diferente se você tivesse uma narrativa em terceira pessoa, que estivesse mesmo falando da utopia. Então, exatamente, esse distanciamento que o Thomas More, que era um leitor de Platão, vai fazer. O que é mais engraçado em Platão, que eu acho que é mais interessante, é que ele critica o modo dialógico sendo dialógico. Porque exatamente isso, se a gente for falar da própria teoria de Platão, a teoria das formas, ele nunca falou, agora eu vou escrever a teoria das formas, ela aparece nesse jogo dialógico. Inclusive, no Parmênides, que é um diálogo de Platão, o Parmênides critica a própria teoria das formas. Ou seja, quem é Platão ali? É Parmênides, é Sócrates, é Trasímaco? Quem é que está com a verdade? A verdade está nesse jogo. Então ele cria uma rede dialógica imitando a voz dos outros, só que aqui na República ele critica exatamente esse modo como um modo que leva ao engano. E é muito interessante isso, que se vocês forem olhar depois essa distinção dos gêneros, que aí a gente não precisa colocar
Platão e Aristóteles numa oposição. Porque o que Aristóteles faz? O Jacinto diz que Aristóteles pega a diegese e joga para dentro da mímese. Ele torna a diegese, a narração, uma parte da mímese. Né? Mas o que o Aristóteles vai fazer? Ele vai fazer uma distinção dos gêneros, que é o que Platão começa a fazer aqui. Ele distingue o gênero da epopeia do gênero da tragédia. E ele não distingue apenas pelo conteúdo externo, por aquilo que elas tratam. Inclusive porque a tragédia e a epopeia tratam, às vezes, das mesmas personagens. Ele distingue pelo modo constitutivo da epopeia e constitutivo da tragédia. É por isso que o Jacinto vai dizer que aqui se inaugura, portanto, um modelo, vamos dizer assim, de construção do que vai ser depois as estruturas do texto ficcional. Hoje em dia, por exemplo, nós sabemos, e todo mundo sabe, embora tenha se esquecido, né, porque hoje em dia esse negócio de lugar de fala as pessoas esqueceram um pouco, que o narrador não é a personagem, não é o autor. A personagem não é o autor. Tá? Então, não é. Ela é uma personagem. O narrador em primeira pessoa não é o autor. Tá? O autor é uma outra coisa. Isso a gente já separou totalmente. O narrador é uma construção interna ao texto. Então, a gente não confunde. Claro, vocês já estudaram literatura na escola, isso a gente não confunde. Não fala Machado de Assis disse, não. Quem disse foi o Bentinho, quem disse foi o Quincas Borba, quem disse foi o Brás Cubas. Né? O Machado só fala por ele mesmo quando ele está escrevendo uma crônica, talvez, ou uma crítica. Aí você pode dizer que foi ele que disse. Agora, quando está dentro do jogo literário, você sabe que o autor está fora. O autor não está dizendo aquilo. A gente já pode dizer isso de Platão. Platão não está dizendo isso. Quem está dizendo é o Sócrates, quem está dizendo é o Adimanto, mas enfim, isso é um jogo também. Então é muito interessante, é muito rico essa questão que eu falei para vocês, de como Platão, criticando a mímese, ele produz algo que não era entendido como mimético, mas que está na ordem do mimético, né? Que é uma espécie de encenação desse jogo dialógico da construção de uma cidade que não necessariamente precisa ser um paradigma, foi lido como paradigma, né, no sentido de um modelo que eu tenho que reproduzir. Mas, na verdade, é um jogo de linguagem, eles estão construindo juntos, né? Muito embora, como disse a minha professora de grego lá na USP, é um falso diálogo, né? Porque é sempre assim, nossa, é verdade, Sócrates, nossa, você tem toda a razão. É isso mesmo, Sócrates, é só o Sócrates que fala, né? Platão usou a linguagem entendida na época para aprofundar outros entendimentos e preparar o terreno para a linguagem de Aristóteles. Sim, o Aristóteles ele vai se valer, por exemplo, desse livro 3, quando ele vai fazer a distinção dos gêneros. Depois a gente vai ver, né? Ele vai falar assim, você tem vários modos de produzir mímese, e às vezes o mesmo gênero se encontra pela eleição, pelo objeto, mas se distingue pelo uso, pelas figuras que ele usa, pelos modos da linguagem. Então, você se aproxima de um lado e se separa do outro. Isso é a construção do que a gente vai chamar depois de gêneros, né? O gênero da tragédia, o gênero da comédia, o gênero da epopeia, que são os 3 grandes gêneros. Vocês vão ver que a poética, ela acaba sendo um livro sobre a tragédia, né? Porque especula-se que talvez os outros livros se perderam, mas a gente não tem. Então ele acaba sendo um livro sobre a tragédia. Então ele faz a distinção no começo, a comédia é assim, a epopeia é assim, a tragédia é assim. A epopeia e a tragédia se encontram na eleição das personagens, nos seus objetos, né, na eleição dos traços superiores do caráter. Mas se afasta exatamente porque a tragédia ela é puramente dialógica. Ela é puramente, no sentido platônico, mimética, mas ele já não usa mais esse termo. Não pode haver partes épicas, não pode haver partes narrativas na tragédia, porque você rompe a verossimilhança. Sabe, alguém para e fala assim, então, 5 anos depois, Édipo chegou em Tebas. Ninguém faz isso porque rompe exatamente o jogo, que é um jogo verossímil de que aquilo está acontecendo naquela hora, na minha frente. Né, que é o jogo dramático, da dramatização, né, dessa questão da tragédia que a gente vai ver a aula que vem. Gente, deixa eu ver que horas são. Não dá tempo ainda de falar mais um pouquinho. Então, aí, a aula que vem também, então, deixa eu só começar um pouco a questão aqui. A gente vai ver também as questões com Aristóteles, como Aristóteles vai fazer uma distinção aqui, o logos platônico está colado, vamos dizer assim, ele tem uma face voltada para a verdade.
e ele se afasta dessa verdade, ou ele se desvirtua dessa verdade. O que Aristóteles vai fazer é mostrar que o logos não necessariamente é um logos que tem compromisso com o verdadeiro ou falso. Então ele vai fazer distinções no logos, isso está no da interpretação. Deixa eu só pegar o livro aqui para vocês. E a gente já deixa essa parte introduzida. No da interpretação, ele vai dizer o quê? O texto da próxima aula é a poética. E aí eu já vou introduzir aqui, eu posso depois deixar esse trechinho aqui para vocês, tá? Do da interpretação, é só a parte 4 do da interpretação, tá? Ele vai dizer assim, o discurso, o logos, né? Deixa eu achar aqui. O logos é o som articulado e significativo. Não, a gente vai ler só alguns trechos, mas é praticamente toda, mas a gente não vai ler aquela parte final que fala muito especificamente da tragédia, né? O discurso é o som articulado e significativo. Uma de suas partes, separadamente, é significativa como expressão, mas não como afirmação ou negação. Digo, por exemplo, que a expressão homem significa alguma coisa, mas que não que é ou não é. Todavia, será afirmação ou negação se alguma coisa lhe for aposta. Porém, uma sílaba de homem não tem significado, nem uma sílaba de rato, como tô. Tô não significa nada, né? Tô. Tá, eu vou achar para vocês da poética. Mas é simplesmente um som articulado. Nas palavras compostas, a sílaba tem significado, mas não por si mesma, conforme já tinha dito. Todos os discursos são significativos, não como ferramentas, como órgão, né? Mas, como já tinha sido dito, por convenção. Nem todo discurso é declaratório. Declaratório é a palavra apofânticos. Nem todo o discurso é apofânticos. Nem todo discurso é discurso relativo ao verdadeiro ou falso. Mas apenas aquele em que subsiste o ser verdadeiro ou ser falso. Com efeito, o ser verdadeiro ou ser falso não subsiste em todos os discursos. Por exemplo, a prece, peã, né, uma prece, é discurso, mas não é nem verdadeira nem falsa. Pai Nosso, Ave Maria, é verdadeiro ou falso? Deixemos a outros discursos, pois o exame deles é mais propriamente da retórica e da poética. Para o discurso apofânticos, tá? Para o discurso do verdadeiro ou falso, é próprio este estudo. Então, da interpretação, ele vai estudar o discurso do verdadeiro ou falso. O que o Aristóteles fez aqui? Ele separou o discurso em formas. Há vários modos de se usar o discurso. Há um discurso que está voltado ao verdadeiro ou falso. Esse discurso, que ele chama, que aqui está traduzido por declaratório, que seria o discurso apofântico, é um discurso que tem por fundo o verdadeiro ou falso, por função, o verdadeiro ou falso. O discurso retórico tem por função a persuasão. E o discurso poético, por sua vez, tem por função o belo. Então, você tem modos diversos do logos. Então, um discurso poético é verdadeiro ou falso? Faz sentido. Ele vai dizer, inclusive, quando eu digo homem, ele acabou de dizer aqui, eu não disse nada de verdadeiro ou falso. Porque eu tenho que dizer algo sobre algo para dizer se esse algo é verdadeiro ou falso. Isso é, na verdade, a proposta depois que vai construir o discurso lógico. Quando eu digo o homem é branco, eu estou dizendo algo sobre algo. E aí sim eu estou dizendo algo que pode ser comparado à verdade ou à falsidade, à aletheia ou ao pseudo. É ou não é. Agora, quando eu canto uma prece, eu não posso dizer se essa prece é verdadeira ou falsa. Quando eu leio uma poesia, eu não estou dizendo que essa poesia é verdadeira ou falsa, estou dizendo que ela é construída de tal modo para encantar pela sua própria construção. Quando eu faço um discurso oratório, ou seja, quando eu produzo um discurso do nível do oratório, eu estou preocupado com a persuasão, com a peitó. Portanto, o discurso não tem apenas a função de ser verdadeiro ou falso. É um pouco a questão que vai aparecer nos livros do Aristóteles. Então, você tem o da interpretação, a arte da retórica, ou retórica, e a poética. São modos de conceber as funções do logos. Percebe? Enquanto que em Platão, embora ele esteja percebendo
O discurso poético não é lógico, não é verdadeiro ou falso, é isso. Quando eu digo homem, eu não disse nada verdadeiro ou falso. Então, quando eu digo homem numa poesia, eu não estou dizendo nada da ordem do verdadeiro ou falso. É essa questão que está no da interpretação. Ele começa falando isso, né? Quando ele diz a expressão, aqui, na primeira parte da interpretação, ele diz assim: os nomes e os verbos, por eles mesmos, parecem o pensamento sem composição ou separação, como o homem ou o branco, quando não se anexa alguma coisa a eles. Pois, de qualquer modo, não são falsos nem verdadeiros. Homem e branco não é falso nem verdadeiro. E, com efeito, o bode servo significa alguma coisa, ainda que nem verdadeira nem falsa, se não se anexar a ela o ser ou não ser, ou absolutamente, ou segundo tempo. Se eu digo sereia é verdadeiro ou falso? Não, sereia. Agora, se eu digo a sereia está sentada aqui do meu lado, aí sim eu estou produzindo algo que pode ser voltado ao discurso do verdadeiro ou falso. No discurso do verdadeiro ou falso. Agora, se eu disser ideias verdes dormem furiosamente, eu disse uma frase que não faz o menor sentido, relacionada a algo no mundo, mas produz em mim uma imagem. E essa imagem não é nem verdadeira nem falsa, né? O quê? Ideias verdes dormem furiosamente, não é nem minha, é de algum linguista, sei lá, enfim. Então, se eu disser alguma coisa assim, sei lá, Júpiter maçã, sei lá, enfim, uma forma bonita, assim, eu criei uma imagem. Agora, eu não disse nada nem verdadeiro nem falso. Quando eu digo bode viado, que aqui está servo, bode cervo, bode viado. Bode viado é um bicho misto, né? Quando eu digo árpia, sei lá, não existe esse bicho. Quando eu digo grifo, agora, se eu disser o grifo existe, o grifo é um ser existente, eu já criei algo que é da ordem do verdadeiro ou falso. Então, é um pouco essa questão discursiva que a gente vai ver na poética. E vocês vão ver, provavelmente, quando vocês forem estudar lógica, a partir da interpretação. Então, o discurso lógico e o discurso poético não são da mesma hierarquia, entende? Enquanto o Platão vai hierarquizar a mímese, Aristóteles vai colocar em outro lugar. Ele vai abrir um espaço para que a mímese seja pensada como mímese, como função mimética, né? Que é depois onde vai se, na verdade, ancorar a grande parte do que a gente chama de teoria literária. Parênteses, a gente, depois do concurso de hoje, enfim, a gente estudou muito como que eram os currículos de filosofia. O currículo clássico de filosofia, um curso clássico de filosofia, ele não tem a área de estética. A área de estética não pertencia às grandes áreas da filosofia. Ela é uma área muito recente, nem a política. Política e estética não pertenciam, pertencia à ética. Mas porque a ética é teórica, né? A ética é teórica. Então você tinha as grandes áreas, história da filosofia, metafísica, problemas, filosofia geral e metafísica, ética, que são as grandes áreas, lógica, e a outra eu não lembro. Enfim, mas eram as grandes áreas da filosofia, lógica, ética, problemas metafísicos. E essas eram as grandes áreas, e a história da filosofia. Então, a estética, inclusive nesse desenho platônico, ela estaria em outro lugar, porque ela pertence a um outro registro. Enquanto que o discurso, que depois vai se constituir como discurso filosófico, é um discurso apofântico. Depois vocês vão ver isso no Heidegger. O Heidegger vai fazer uma crítica, né, exatamente de que a filosofia se resumiu, a partir de Aristóteles, a esse discurso do verdadeiro ou falso. Claro que quando o Heidegger fala disso, ele está muito mais preocupado com a questão do positivismo lógico da época dele, que reduz exatamente a filosofia a uma espécie de construção lógica do mundo, espelhamento lógico do mundo. E aí o que o Heidegger vai dizer? Olha, historicamente isso foi construído como o discurso filosófico, né? O discurso filosófico foi construído, num certo sentido, nessa linhagem apofânticas, em relação ao verdadeiro ou falso. Mas isso não é todo o discurso. E não é toda a filosofia, porque vocês sabem que, como diz o próprio Aristóteles, o ser se diz de vários modos, e a filosofia, a metafísica, né, é filosofia primeira, mas a filosofia, a ciência, ela diz o ser em várias relações. Então, um pouco essa questão do logos. O logos, ele é múltiplo também. Diga, Gedan.
Professora, antes de terminar a aula, eu percebi na leitura do livro 10 que a partir ali de 608D, ele começa a falar de imortalidade da alma e posteriormente ele vai falar do mito de Er. A dúvida é, isso tem alguma relevância explícita para a discussão da questão da arte? Eu acho que menos, assim, na verdade, porque ele está usando a pintura como metáfora. Então, geralmente, quando se estuda essa questão, se fica um pouco ali naquele momento, naquele espaço ali, né? Naquele momento em que ele classifica, vamos dizer assim, a hierarquia dos saberes. Mas é óbvio, para uma leitura platônica, de Platão como Platão, o desenvolvimento do texto tem toda a importância, porque é muito interessante também esse movimento, como nós pensamos de um modo totalmente diferente. Porque ele vai falar assim, mas aqui depois ele vem e recorre a um mito. Então, quer dizer, você está separando o mito e você vem e recorre ao final a uma imagem que na nossa concepção seria quase próxima à mímese, né? Então, você tem muito esse jogo. Agora, do ponto de vista da construção da metáfora, ele já está ele vai caminhando, né, nessa metáfora, né, e aí ele vai para um outro lugar, porque exatamente a função, quando ele manda, por exemplo, o poeta embora, que ele fala, coloque vários enfeites de lã na cabeça do poeta e ponha para fora, né, então você coroa e põe para fora, né, então ele está, na verdade, dentro dessa construção da cidade, que é a função um pouco da República, e o livro 10 é o último, né, que termina desse modo que dá essa amarração, vamos dizer assim, para a República, né? Mas a minha dúvida é um pouquinho mais específica, porque me parece que ele termina a discussão sobre a questão da arte, especificamente da pintura e depois da poesia, ele fala assim, não devemos deixar-nos arrebatar por honrarias, nem mesmo pela poesia, descurando a justiça e outras virtudes. Aí parece que daí ele dá um salto, e aí ele vai terminar com o renascimento da alma. Sim. Aí realmente eu já não consigo, me parece assim, tendo uma leitura mais atenta para o objetivo do nosso curso, me parece que a leitura desse livro acaba em 608. Era essa a minha dúvida. Sim. A análise até 608. Sim, até 608. É aquela parte ali que a gente discute no vídeo. Agora, claro, não estou dizendo que o resto do livro todo, evidentemente, você não recorta uma parte. Não tem interesse, não está relacionado também. Mas, para nós, realmente vai só até essa parte 608. Aí depois ele faz aquele mito final, enfim. Que também não dá para dizer, então aqui ele resolveu, porque, na verdade, é um pouco essa questão, né? Você não tem uma solução na República, né? A República põe em jogo vários elementos, é como se eles estivessem produzindo um exercício, né, de ficção, né, de ficcionar uma cidade, né, de construir uma cidade pelo discurso, né, tologos, ele fala, né, no começo, pelo discurso desde o princípio. Então, construir uma cidade desde o princípio, desde das fundações, pelo discurso. Então, é só uma construção discursiva, realmente, ele sabe disso. Se vocês quiserem... Diga. Só uma dúvida. Me parece que a gente, quando começou o curso, falou muito da questão da arte e sua noção ética, que é o que está impregnado em Aristóteles, né? E me parece que na leitura do livro 10, aqui tem a questão da arte como pedagogia. Eu posso interpretar dessa maneira? Também, isso, ele fala um pouco em relação à formação das crianças, né? Não, mas eu digo aqui especificamente, porque ele fala assim, então se Homero fosse tão bom assim, por que você não transforma ele logo como um pedagogo e ele começa, todo mundo ia querer ficar aos ombros dele e ninguém ia largá-lo, entender tudo. Me parece que ele já toma aqui de cara e fala assim, olha, a arte não ensina nada. Esse é o argumento dele? E sim, ele fala, inclusive, as nossas amas, elas cantam Homero para as crianças, né? Isso é bom, né? É bom para construir uma cidade. Será que ensina alguma coisa daquilo que nós queremos construir numa cidade? É um pouco essa ideia. E, assim, eu acho que essa questão ética, ela está muito, muito implicada também nesse desenho platônico. Por mais que seja uma relação gnoseológica, porque está em relação à
a episteme, né, o conhecimento, ele está preocupado também com o papel que a arte tem na construção do caráter do guardião, né? Qual a função que ela pode ter, né? Das crianças, por isso que você tem que botar entre parênteses e tal. Então, tem essa relação ética. E a leitura mais comum é que a mímese está em uma relação ética em Platão e ela passa por uma relação poética em Aristóteles, o que eu acho que é um pouco mais nuançado. Ela tem relações poéticas de construção no Platão, no livro 3, e ela tem relações éticas em Aristóteles quando chega na parte da catarse. Claro, não vou entrar muito aqui em questões que são mais do helenismo, dos helenistas, né, de quem estuda realmente esses textos do ponto de vista histórico, porque vão falar assim, mas essa parte interpolada, essa parte posterior, mas um pouco da tradição mesmo, como se leu. Se leu muito assim. Platão está numa espécie de polo ético, em que ele põe as imagens, ele põe a mímese, né, as imagens nesse sentido, sob júdice, ele põe elas no banco dos réus, que é um pouco aquela questão do Thierry de Duve, se vocês quiserem pensar, e por outro lado, Aristóteles vai falar, não, a imagem é construída e nós temos que entender como ela é construída. Ele joga também para um outro lado, que é a poiesis. E portanto, ele teria destacado, vamos dizer assim, a mímese desse elemento ético, que eu acho que, grosso modo, sim, a gente pode pensar assim, mas eu acho que também não a fundo, porque há, sim, um elemento que é social, que é da polis, né, nesse sentido político grego, na própria tragédia. Ele não está pensando numa psicologia burguesa, né, não está pensando na psicologia do século XIX, a psicologia do indivíduo, ele está pensando numa psicologia que está relacionada àquilo que vai se dar na praça, né, a uma construção que está implicada na vida da polis, né, que é o que o teatro faz, né, o teatro vai para a praça e produz aquela purificação, que eu acho que não vai dar tempo da gente falar dessa vez, mas tem toda uma leitura do Vernant, por exemplo, de como do Vernant e também do Derrida, né, da figura do bode expiatório, de como esse bode expiatório funciona também numa leitura grega. Então, como, num certo sentido, a figura do herói trágico, ela serve como esse bode expiatório, né, num certo sentido, e é por isso que talvez tragédia seja o grito do bode, a tradução, né, tragos odé, né, talvez, também é uma etimologia muito contestada, mas teria essa ideia, né, e no A Farmácia de Platão, que é o livro do Derrida que eu uso muito como fundo para as aulas, ele trabalha muito essa questão, como a própria figura do Sócrates, às vezes é uma figura sacrificial, né, na apologia, que se põe assim, ela é uma pessoa muito feia, uma pessoa que suja, marginalizada, exatamente porque é essa figura daquele que vai carregar, vamos dizer assim, inclusive por essa figura extrema, né, muito bonito, muito feio são os extremos, né, tem traços, vamos dizer assim, eletivos extremos, ele vai carregar para fora da cidade esses elementos de miasmas, essas contaminações, né? Então ele serve como essa figura. Então ele vai falar um pouco que existia, inclusive, uma festa que era comum ainda na época do Sócrates, que era essa festa que levava essa personagem para fora da cidade, espancava, cuspia, tal, um pouco nessa ideia de que é uma espécie de simbolismo da purificação, e que isso estaria um pouco implicado, portanto, na vida da polis, né? Então, pensando como um grego, porque o que a gente fez com esses textos foi também arrancar, né, do seu contexto mais político-social, e a gente lê, que é como se lê os clássicos, não estou nem fazendo essa crítica, a gente já lê com olhos do que foi produzido a partir deles, né? A teoria literária, a própria filosofia, né? Gente, eu vou... Não, agora, só para terminar um pouquinho, se eu puder avançar só um pouquinho, é o seguinte, me parece que se eu pegar e ler só Platão, já fica bem claro que o poeta ou o artista, ele não deve estar dentro da polis, porque embora ele possa exercer a sua técnica, essa sua técnica não agrega nada de virtuoso à constituição de um cidadão. Isso. Beleza. Aí eu fechei essa caixinha. Se eu vou, aí já avançando um pouquinho o tema, se eu vou falar disso em Aristóteles, me parece que não, olha, o poeta deve estar dentro da polis justamente porque ele consegue reequilibrar. Isso. É essa a ideia? Também essa ideia. Agora, assim,
sim, o poeta, na República, ele tem esse momento que ele fala, então a gente senta ele no burro e põe ele para fora, né? Tipo o bode expiatório mesmo. Mas se você lembrar do Ion, que também é um texto que alguns autores consideram que não é do Platão, mas enfim, é do corpus platônico, o Ion, na verdade, que é o Rapsodo, ele é uma espécie de válvula do próprio aceno do divino. Então, quer dizer, é muito relativo também o lugar do poeta, né? E se vocês forem pensar, existem vários estudos sobre isso. A figura de Homero, ela é assim, absolutamente presente em todas as obras de Platão. Ela é constitutiva. Ela era constitutiva, na verdade, da alma grega, né? Eles sabiam Homero de cor. Então é um pouco assim também, você está fazendo as contas, vamos dizer assim, com a sua herança, né? Discutindo um pouco com aquilo que era muito arraigado. E se a gente tirasse isso fora, né? É um pouco o que ele fala na República. E se a gente não ensinasse Homero para as crianças? Porque, exato, por que Homero é tão repetido? É porque é muito bem construído. E é exatamente isso. É tão bem construído que aquilo parece mais verdade do que o que fala um general sobre a guerra. Aquilo parece muito mais verdadeiro, nesse sentido do encantamento da alma, né? Que depois, nessa parte também que ele vai falar da condução da alma, né? A alma, ela tem uma parte que é uma corda das paixões e ela tem o cálculo, a geometria, aquilo que mede, aquilo que mensura, aquilo que compara. E se eu não sei como comparar uma coisa com a outra, eu não sei se isso é virtuoso, aquilo também eu não tenho uma ordem de comparação, eu não sei o que é a coisa, o que vai ser movido é simplesmente essa corda da paixão, né? Vai me tocar, vamos dizer assim, lá naquele elemento da alma que é incapaz de medir, de mensurar, né? Então, é um pouco também essa questão, né? Eu não sei o que é o belo, mas ao mesmo tempo, por ser belo e por parecer belo, ou parecer virtuoso, ou parecer muito bem feito, me leva para um outro lugar. Que aí a gente fica, o Aristóteles vai dizer, não, o que eu admiro numa mímese não é que ela parece o real, é o como ela é construída. Sim, talvez o Platão concordasse até aí, mas ela é construída super bem e você acaba embarcando muito mais naquilo que está sendo visto, né, no espetáculo. Ele fala, o varão amante dos espetáculos, varão amante dos espetáculos, amante da tragédia, amante da comédia, ele muitas vezes se deixa levar por aquele elemento porque ele não sabe onde mais está a verdade e a mentira. É uma espécie de envenenamento, né, o farmaco, que é cor também. O colorido envenena, né? O colorido de uma pintura, por exemplo. Então, é um pouco tá um pouco nessa gama, assim, né? Por isso que eu acho que a Farmácia de Platão é um livro bem legal para ler, nesse sentido, né? Que é o Derrida constrói toda uma leitura de vários textos platônicos em torno dessa palavra, farmaco, né? Que é farmaco, a palavra já diz tudo, é remédio, mas é veneno também, e é cor, né? É colorido também, é tinta, né? Farmaco é poção, né? Nesse sentido. Gente, eu vou desligar porque já está me avisando aqui, tá? Só para não ficar pela metade, tá?